Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bibliando comigo, o Emilton Neves. Hoje, 8 de abril de 2018, estamos na 15ª edição do nosso programa. É uma satisfação estar novamente gravando aqui mais um episódio, sequência para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, sem falhar nenhum domingo. Glórias a Deus por isso. E lembrando mais uma vez que o nosso programa tem o intuito de estar incentivando você que nos assiste a estarem fazendo a leitura anual da Palavra de Deus. Você está fazendo a leitura durante um ano da Bíblia Sagrada. Você está lendo de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Isso era um problema que eu tinha. Eu não tinha o costume, não tinha o hábito de estar fazendo a leitura da Bíblia. Eu lia versículos isolados e confesso que na maioria das vezes apenas na igreja. Então despertou esse desejo em mim através do nosso pastor presidente, pastor Wellington Rocha, que fez o desafio, lançou o propósito em uma das viradas de ano, no culto da virada, acho que de uns 3, 4 anos atrás. E muitos aceitaram, inclusive eu também aceitei esse desafio, porém não cumpri, só consegui ler 3 livros, né? E durante os anos seguintes eu fui tentando e não consegui. Mas no ano passado o pastor não lançou novamente o desafio, mas eu fiquei com aquilo guardado em mim, pela necessidade de estarmos buscando o conhecimento da palavra de Deus, e nada melhor que ir direto na fonte. E que fonte que é essa? Bíblia Sagrada. Essa é a nossa fonte. Não há outra. Você pode encontrar livros que te ajudam a compreender um pouco, mas jamais um livro substituirá a palavra de Deus através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia. Ela é a fonte principal. Você pode estar comprando outros livros para estar te auxiliando. Amém? Então, assuma também esse propósito, faça esse desafio com você mesmo. Pegue a Bíblia e trace o cronograma. Se você quiser uma dica, as Bíblias de estudo, ela costuma vir com esse cronograma de leitura anual. Tem algumas outras que tem de leitura trimestral, semestral, e vai te ajudar bastante. Se o seu propósito for de um ano, você pode estar pegando esse cronograma de um ano, mas tem outros também que o propósito é trimestral. Você vai pegar, se você tem uma disponibilidade de tempo maior para estar lendo mais capítulos durante um dia, você pode pegar esse propósito aí, esse desafio de fazer a leitura durante um ano. Eu, como o tempo não é muito disponível, então eu optei por fazer essa leitura durante um ano, que daí é um prazo maior para estarmos fazendo a leitura completa. Então, vamos iniciar aqui com a declamação do nosso irmão diácono, o irmão Roberto. Declamação da palavra de Deus, a Bíblia. Escute. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. Ela é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, é a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, nosso bem e o seu intento. É a glória de Deus a sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia lenta e frequentemente e em oração.
É uma mina de riqueza, é um paraíso de glória e é um rio de prazeres. E lhe é dada em vida e será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade e recompensará o mais árduo amor e condenará a todos quantos menosprezam seu sagrado conteúdo. Amém. É isso aí, você acompanhou como sempre a declamação do nosso diácono irmão Roberto. Vamos agora para o nosso slide. Você que nos acompanha na fanpage, ao vivo, não consegue ver esse slide, mas para você estar ouvindo, você pode ir no YouTube, que este vídeo também estará disponível lá, e lá você encontrará todo o vídeo com o slide. E aí, como você ouviu aí a declamação do nosso diácono irmão Roberto, agora vamos para a nossa curiosidade bíblica de hoje. Curiosidade. Bíblica. E qual é a nossa curiosidade bíblica de hoje? Quantas pessoas entraram na arca além de Noé? Você sabe a resposta? Quantas pessoas entraram na arca de Noé além dele? Medite um pouco. Tempinho para você estar procurando na sua Bíblia, lá no começo, em Gênesis. Acompanhe comigo. 7 pessoas. 7 pessoas entraram, mais Noé. No total, 8 pessoas entraram. Mas a pergunta é além de Noé. Tá? Então, onde nós vamos encontrar isso, essa referência? Encontraremos essa referência em Gênesis, capítulo 7, versículo 7. Procure aí na sua Bíblia e acompanhe comigo. Está escrito assim, Gênesis capítulo 7, versículo 7. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Tá? Então sabemos que Noé tinha a sua esposa, e Noé também tinha 3 filhos. Os nomes dos filhos de Noé eram Cã, Jafé e Sem. Esses eram os nomes dos filhos de Noé. E eles tinham as suas esposas, que entraram com eles também na arca. No total, 3 filhos, 3 noras, 6 pessoas. Sua esposa, 7. Com ele próprio, 8. Essa é a curiosidade bíblica de hoje. Você sabe agora quantas pessoas escaparam no dilúvio. Agora vamos para o nosso momento de reflexão. Nosso momento de reflexão hoje são divididos. Está no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30 e do versículo 36 ao 43, que diz assim, 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio?
E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, eles lhe disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora vamos para o versículo 36. Aqui Jesus já começa a explicar essa parábola, porque os discípulos não entenderam. E eles começaram a perguntar a Jesus. Veja o que diz o versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, e foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Essa segunda leitura já explica muito bem a primeira. Jesus, ele diz essa parábola, ele conta essa parábola da necessidade que há de crescermos no meio dos ímpios. E o que eu quero ressaltar com isso é que algumas vezes coisas acontecem. Você já parou para observar que as pessoas hoje criticam bastante alguns cristãos e outros cristãos dentro da igreja por algumas atitudes? Quem nunca ouviu essa frase assim de alguém não cristão? Ah, se for para ser crente igual fulano, eu prefiro não ser, né? Ou seja, crescem juntos o bom fruto e o mau fruto. Mas é preciso que isso aconteça. No meio da igreja você não encontrará apenas pessoas boas, exemplos de cristãos. Você encontrará vários lobos disfarçados de cordeiro no meio. E a parábola explicou muito bem. Jesus, ele fala aqui, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. Meu irmão, no meio haverá sempre batalha. Mas glórias a Deus pelos que estão firmes e fortes nessas batalhas, que não se deixam abater por pequenos problemas, por um irmão do seu lado que cai, pelas dificuldades que vêm em nossas vidas, porque há essa necessidade. Sabe para que isso serve, né? Para fortalecer-nos. Porque como a palavra acabou de falar, no final serão arrancados esses joios, serão jogados na fornalha, serão os filhos das trevas.
E o diabo, ele acaba usando até as pessoas para poder te derrubar, para poder te lançar uma palavra de desânimo. Você já parou para observar que, às vezes, quando as coisas vão boa, quando as coisas estão bem, as pessoas se aproximam com aquele aconchego, com aquelas palmas, tapinha nas costas. Mas basta a situação virar. Se você cai, eu tenho certeza que você já presenciou alguma situação de algum irmão que infelizmente chegou a cair na caminhada. O que aconteceu com ele? Era cercado de pessoas à sua volta, e quando ele cai, as pessoas se afastam. É aí que você vê quem são os joios, quem são o trigo. É interessante uma passagem dessa. Jesus usava muitas parábolas para explicar. Mas eu louvo a Deus, porque encontramos joio no nosso meio, mas também encontramos muito trigo bom. Muito trigo que vem ali, pega na nossa mão e diz: olha, a caminhada está dura, a caminhada está difícil, está árdua, mas não desiste não. O céu é o alvo, o foco. Você conseguirá. E quando você cresce no meio do joio, você cresce mais forte. Porque você cresceu em meio às batalhas, tribulações. E o próprio Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o nosso momento de reflexão. Medite mais um pouco na palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao versículo 30. Ele conta a parábola do joio e do trigo. Versículo 36 ao 43, ele passa a explicar, e vai estar te explicando bem melhor do que esse resumo que eu fiz aqui. Precisou de mais orientação? Procure o seu pastor. Procure alguém da sua igreja que seja capacitado para estar te explicando mais a palavra de Deus. Amém? Então vamos continuar o nosso programa. Agora vamos para o nosso cronograma da semana. Amanhã, dia 9 de abril, a leitura. Livro de Juízes, capítulo 7 ao capítulo 8. E também o livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 43. Na terça-feira você estará fazendo a leitura do livro de Juízes, capítulo 9, apenas o capítulo 9, e Marcos, do capítulo 6, versículo 1 ao versículo 29. Já na quarta-feira, Juízes, capítulo 10 e 11, e Marcos, do capítulo 6, versículo 30 ao 56. Já na quinta-feira, dia 12 de abril, Juízes, capítulo 12 e capítulo 13, e Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 23. Na sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13, olha só, nada a ver, meu irmão. É mais um dia abençoado. Sexta-feira 13, capítulo 14 e ao 16 do livro de Juízes. Lembrando, capítulo 14, 15 e 16. E o livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 24 até o capítulo 8, versículo 13. Você vai emendar do capítulo 7 ao capítulo 8. Já no sábado, dia 14, Juízes, capítulo 17 e 18. E Marcos, capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 26. E finalizando a semana, no domingo,
dia 15 de abril, você estará finalizando o livro de Juízes, capítulo 19 ao capítulo 21, e Marcos, capítulo 8, do versículo 27 até o capítulo 9, versículo 13. Esse é o nosso cronograma da semana. Você pode estar acompanhando no vídeo no YouTube e também pode estar acompanhando as nossas publicações lá na fanpage do Bibliando com o Emilton. Lá todos os dias estarei publicando o slide da leitura diária. No caso, na segunda-feira vai estar lá leitura de hoje, leitura de segunda, Juízes 7 ao 8 e Marcos 5, do 21 ao 43 e assim sucessivamente. Então não perca, acompanhe, faça a sua leitura e compartilhe para que você possa estar também incentivando outras pessoas a estarem buscando conhecimento da palavra de Deus. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e até o próximo domingo. Domingo, dia 15 de abril. Fecha aqui comigo agora. Isso aí, você acompanhou mais um programa Bibliando. Hoje a 15ª edição, 15º programa está sendo publicado na nossa fanpage e no YouTube. Então, você que está escutando, que vai ver pelo YouTube, digita lá Bibliando, você encontrará o nosso canal. Se inscreva, dê o seu like, dê o joinha, ative o sininho, porque todos os domingos vai que você não pode acompanhar, mas aí ativando o sininho você receberá as notificações que tem vídeo novo. Lembrando que toda semana estamos divulgando, publicando um novo vídeo. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Fique todo com todos.